Bora sair do perrengue, porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que nasceu para tirar você do perrengue. Na verdade, a gente quer que você nem entre no perrengue, não é isso, Érico? Exatamente. Não entrar no perrengue é a melhor solução. Estamos aqui para isso e hoje temos convidado? Hoje nós temos convidados, vamos entrevistar o Douglas Paiva Silva, que é administrador, especialista em finanças, trabalha no laboratório na gestão pública e vai falar um pouquinho hoje com a gente sobre investimentos. Então, fica aí e bora começar. Seja muito bem-vindo, Douglas. Patrícia, obrigado, Érico. Prazer estar aqui. Que bom. E vamos falar sobre investimentos para iniciantes, né? E antes, a gente tem uma perguntinha aqui para você falar um pouquinho, né? Sobre você, quem é você, quais são os seus hobbies, como iniciou sua vida nas finanças. Conte um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá então, né? Meu nome é Douglas, né? Como o Érico falou, trabalho hoje no governo do estado do Espírito Santo como analista do executivo. Iniciei lá em 2013, mas antes eu já era também servidor público da Prefeitura de Vitória. E foi nesse período, mais ou menos, que eu comecei a pensar em investimentos, quando eu comecei a guardar um pouquinho do meu dinheiro, justamente para poder pensar em emergências de uma maneira mais forçada, não daquela maneira ideal, mas de uma maneira mais forçada, por conta de um dinheiro que a gente transferia para a caixa de servidores públicos lá da Prefeitura, e a partir daí começou a dar um estalo aí para investir o meu dinheiro. Né? Eu gosto, por exemplo... sem brincadeira, eu gosto de ficar deitado na cama algumas vezes, né, mas lendo, estudando, fazendo algumas coisas e também, né, dentro das minhas atividades lá na igreja, lá na minha comunidade, onde eu sou catequista, sou ministro de Eucaristia também. Ah, bacana. Bacana. E por que você escolheu a área de investimentos para ensinar para as pessoas? Cara, imagina o seguinte, quando você descobre uma coisa, você quer contar para aquela pessoa, para aquilo que você descobriu para as pessoas que é bom. Então você começa a falar bem assim, gente, você conhece o que é investimento? Você conhece o que é ação? Você conhece o que é o tesouro direto? Então você começa a querer divulgar para essas pessoas e falar com elas bem assim, olha, tem um jeito de você enriquecer, tem um jeito de você sair do perrengue, tem um jeito de você crescer financeiramente e aí que o investimento entra, é nessa área que o investimento entra mesmo. E o que é investimento? Olha, tem um conceito das finanças que eu gosto muito, que é deixar de fazer alguma coisa hoje para fazer outra no futuro que te renda, que te traga algum retorno. Então imagina o seguinte, quando você está lá na academia, por exemplo, você abre mão de um tempo de descanso para fazer um exercício para você começar a ganhar massa muscular, a ganhar condicionamento físico. O investimento é do mesmo jeito. Você deixa de fazer uma coisa agora, né? Por exemplo, deixa de comprar um sapato, deixa de comprar uma bolsa para poder guardar esse dinheiro e lá na frente você ganha os juros desse dinheiro. Porque juros é exatamente isso, né? É você deixar de fazer alguma coisa, receber um prêmio sobre isso, né? Que é o quanto você ganha de juros, para fazer essa coisa lá na frente. Ah, bacana. E qual que é o ponto de partida para começar nesse mundo de investimentos? Como que a pessoa precisa estar financeiramente para poder começar a pensar sobre isso? Érico, isso é uma pergunta muito importante porque as pessoas elas querem já iniciar nos investimentos logo. Né? E muitas vezes a pessoa já chega e fala bem assim, olha, eu tenho R$100, eu quero transformar isso em 200, como é que eu faço? Não é assim. Eu já recebi uma pergunta dessa lá no meu Instagram também. E não é assim que funciona. Primeiro você tem que se organizar financeiramente, fazer o seu dinheiro sobrar, porque a gente só investe aquilo que a gente tem de sobra de dinheiro, ou seja, ganhar mais e gastar menos. E a partir dessa organização, você começa a pensar em investimentos. Né? Tem o passo das dívidas também, né? Você quita as dívidas antes, mas a princípio, quando você está com as dívidas quitadas e está sobrando dinheiro, significa que você já pode começar a investir. Já pode separar aquele dinheiro, ao invés de gastar no fim de semana, já guardar o dinheiro para poder ter uns juros lá na frente, para poder ter um rendimento lá na frente. Muito interessante isso, porque é o que a gente está discutindo aqui ao longo desse programa, né, Patrícia? Exato. A gente está falando muito sobre isso, muito importante o que você acabou de falar, porque é tudo que a gente tem falado desde o primeiro episódio do Perrengue, que a gente tem falado isso, mostrado isso para as pessoas. Então é muito importante que você esteja aqui hoje falando isso, para que as pessoas tenham isso confirmado na cabeça delas, que é necessário fazer essa organização para depois falar de planejamento, de investimento. Isso aí. E vocês vão entender que desde que a gente começou o perrengue, a gente vem tratando desse assunto. Então, se você escutar todos os episódios, vocês vão entender que, caramba,
agora, depois de tudo que foi falado, eu posso dar esse passo para começar a investir. Então, a pessoa que está escutando a gente agora, Douglas, ela já está numa fase de organização, ela já conseguiu organizar as finanças, né? Ela tem um planejamento financeiro, já definiu o teto, já definiu meta, já fez as pazes com cartão de crédito. Principalmente com cartão de crédito. Fez as pazes com cartão de crédito, ela fala, poxa, agora eu quero começar a investir. Aonde que eu vou? O que eu faço? Em qualquer banco? Quem que eu procuro? Conta pra gente. Isso é um problema, porque a gente, no Brasil, antes da popularização dos investimentos, a gente só conseguia investir em banco. E qual era o investimento que a gente tinha? Poupança. Muito era poupança e ainda se vendia investimento errado para a pessoa, falando do título de capitalização. Quem nunca, né? Quem nunca? Gerente para bater a meta, te fala, mas assim, olha, leva essa poupancinha, um título de capitalização aqui, faz um seguro, ó, você ganha um prêmio. E muito disso era o nosso resquício das finanças do Brasil, né? A gente só investia em banco. Eu, por exemplo, quando fui começar a investir, eu falei assim, olha, eu quero investir. Fui lá no meu banco que eu tinha conta. Eu falei assim, ó, só a partir de 30 mil reais. Não tinha 30 mil reais na época, né? Então a gente procurou uma outra coisa. E qual coisa que a gente procura? Corretora. A gente precisa abrir conta numa corretora, porque a corretora ela te dá mais opções de investimento para cada objetivo que você tem. Então, primeira coisa, depois que está com as finanças organizadas e já tem o dinheiro, abre conta numa corretora. Abriu conta numa corretora, você vai ter acesso a mais produtos de investimento. Tem algum site assim que a pessoa consiga achar assim, a lista de todas as corretoras? Porque o pessoal, quando vai sair da poupança ou vai iniciar um investimento, dá aquele frio na barriga, né? Dá. Tipo, oh, meu Deus do céu, eu vou colocar meu dinheiro, se meu dinheiro sumir, meu dinheiro tão suado. Exato. Né? Então, onde é que a pessoa acha essa lista para ela poder investir com segurança, ficar tranquilo? Tem 2 lugares que a gente pode procurar. O primeiro lugar é o site da B3, né, da nossa Bolsa de Valores, né, Brasil Bolsa e Balcão. Lá você encontra a lista das corretoras, só jogar lá na ferramenta de pesquisa, né? Corretoras Bolsa de Valores, vai te dar a lista. E o segundo lugar é o site da Ambima, que é a Associação Brasileira de Investimentos, né? Então lá você consegue essa lista de corretoras. E é importante essas 2 ferramentas, porque as corretoras, elas precisam ter selos no final lá do site, indicando que elas são certificadas, tanto pela B3 quanto pela Ambima. Ótimo. Então, esses selos que tem lá, dá garantia de que essas corretoras são verificadas por esses 2 órgãos aí que a gente tem. Se não tiver esses selos, sai correndo, porque essa corretora é furada. Ótimo, legal. muito bom. E qual é o perfil do investidor que está iniciando a sua vida nesse mundo aí? Olha, eu costumo falar que o perfil geralmente é um perfil de medo, sem brincadeira. Porque imagina só, você está lá com o seu dinheiro na poupança, o dinheiro de uma vida na poupança. E vai mudar, toda mudança causa um medo, né? Toda mudança ela causa esse desconforto. Aí você fala bem assim, olha, você tem que tirar todo o seu dinheiro da poupança e colocar numa corretora. Então ela fica insegura, ela fica cheia de medos, de receios. Ah, e se meu dinheiro perder, se eu perder meu dinheiro, se não der o rendimento. Então, geralmente a pessoa tem muito medo. Quando ela vence essa barreira do medo, aí a gente tem aqueles perfis de investidor, né? O arrojado, o moderado e o conservador. Na maioria das vezes a pessoa começa como conservadora, né? Que são geralmente pessoas que são mais com o pé atrás nessa questão do investimento. Então elas sempre ficam mais desconfiadas em relação a onde colocar o dinheiro. E aí depois, claro, né, com o passar do tempo, ela vai tomando gosto pela coisa, porque vamos ser sinceros, né? Vicia. Ter lá um dividendo caindo todo mês é uma maravilha, gente. E aí a pessoa vai migrando isso para um perfil mais moderado, mais arrojado, dependendo dos objetivos dela também. Bacana. Então, nessa linha de ter medo, né? A pessoa quer investir, mas ela tem medo, se meu dinheiro sumir, já foi tão difícil juntar. Eu tenho alguma garantia? Olha, eu falo que todo investimento ele tem um risco. Todo. Você não consegue investir sem risco nenhum. Né? Mesmo o Tesouro Selic, ele tem grau de risco. Tem um risco ali, tem um grau de risco ali. E esse grau de risco, qual é no caso do Tesouro Selic? O Brasil pode quebrar. Mas, claro, se quebrar, quebra tudo, né? Mas tem um risco ali. Então, as pessoas elas podem ter esse receio, né, de perder o dinheiro, mas quando você faz uma carteira mais equilibrada, uma carteira com um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, algumas ações que não oscilam tanto, você consegue ter essa questão de um pouco mais de segurança. E para as questões de renda fixa, né, você tem alguns produtos de renda fixa que são
garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que garante ali até 250 mil por CPF, por instituição bancária, né, por corretora, e aí você tem aí até 1 milhão garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ah, legal. Ótimo. E aí você está usando alguns termos técnicos, está falando algumas coisas, renda fixa, renda variável, Selic, Fundo Garantidor de Crédito, e aí a pessoa que está nos ouvindo, que está nos vendo, ele fica assim, meu Deus, então eu tenho que entender de economia para poder mexer com esse negócio? Olha, eu vou falar para você assim, com toda sinceridade, se entender um pouquinho ajuda, né? E qual é esse pouquinho? Entender o que é uma taxa de juros, o que é um tesouro, o que é uma taxa Selic, por exemplo, que tanto fala, ultimamente Selic subindo aí, né? Já chegou a 13,75. Então, entender o que é isso, entender o que é inflação. Isso é importante para você não ficar perdido quando tentam te vender alguma coisa nos investimentos. Então, você não tem que ser um mega especialista em economia, em macroeconomia, microeconomia, não. O que você precisa entender são alguns termos que são utilizados no mundo das finanças que são mais frequentes, né? Selic, renda fixa, renda variável, inflação. Esses termos são importantes as pessoas entenderem. Mas conceito básico, você dá uma jogada lá na internet, você consegue achar facilmente o que são esses conceitos, né? Legal. E o que é, então, renda fixa e renda variável? Vamos lá, vamos para um exemplo. O Érico vai pegar um dinheiro emprestado com você, que eu sei que lá no Banco Finanças Criativas, Tem dinheiro lá. Tem dinheiro lá. Tem um fundo garantidor de crédito. Bom lá. Tá bom, legal. Inclusive, eu recebi uma pergunta uma vez na caixinha falando isso, né? Como é que seus mentorados quitam dívidas? Você que empresta dinheiro para eles? Não sou agiota, gente, não sou. Então, vamos lá. Então, o Érico vai pegar um dinheiro emprestado contigo. Quando ele pega o dinheiro emprestado contigo, o que você fala com ele? Você tem que me pagar tal dia a tal taxa de juros. Isso aí é a renda fixa. Renda fixa, então, é quando você pega, você empresta o seu dinheiro para os outros e você recebe em troca, num determinado período, os seus juros. Qual que é o detalhe? Dependendo para onde você empresta o dinheiro, tem nome diferente. Se for para o governo, é Tesouro Direto. Se for para banco, é CDB. Se for para investir no agronegócio, é LCIs, LCAs, CRAs. Se for investir para imobiliário, LCIs, CRIs. Então, dependendo de onde você empresta, que ganha um nome diferente. Em renda variável, a gente já pode falar que é Bolsa de Valores. Tudo aquilo que tem na Bolsa de Valores, ali é renda variável, porque você não tem uma taxa fixa para receber. A sua taxa de rentabilidade pode sempre variar. Por isso que é renda variável. Isso aí. Bacana. O céu é o limite, né? Você pode ir no céu ou... Dependendo da operação também, o chão não é o limite. Exatamente. Você passa dele. Você passa o pré-sal e vai embora. Então, você chega lá no Japão e terminou de pagar ainda. Então, por isso que é importante para quem está começando ir ali no moderado, né? E no conservador, né? Isso, sem pressa. Sem pressa, isso aí. Para ganhar confiança. Experiência, conhecimento. Então, e aí, dado essa questão que a gente acabou de levantar, dá aquela dica de milhões agora pra gente. Para quem está ouvindo, né, tem lá um dinheirinho que pode se aventurar aí a começar a fazer investimento. Qual é a dica para esse investidor que está com medo, mas quer entrar nesse negócio? Dica de milhão. Anota. Vou falar até para você aqui, aprendi, a câmera aqui. Dica de milhão, conhecimento. Se você não estuda, se você não entende, se você não ler bons livros de finanças, você não consegue, de maneira nenhuma, avançar no seu mundo de investimentos, na sua seção de investimentos. Então, é importante as pessoas investirem em conhecimentos, em livro, vídeos no YouTube também são bons, né? Alguns cursos baratos. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, antes de começar qualquer investimento, é conhecimento, né? Esse conhecimento vai te dar segurança até de sair de um conservador para ir para um arrojado. Porque eu, por exemplo, hoje eu sou arrojado, mas quando eu comecei como conservador, investido num CDB de 80% do CDI, olha que beleza, né? E onde é que eu consegui isso? Num banco. Né? Isso aí. O banco falou, bem assim, Douglas, você quer começar a investir? Eu tenho um produto ótimo aqui, 80% do CDI. Eu não sabia o que era CDI, não sabia o que era CDB, eu não sabia o que era 80%, não sabia de nada. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, assim, que roubada que eu me meti. Né? Então, isso é uma roubada quando você não conhece. Por isso que conhecimento é importante. Bacana. Legal. E existe um valor mínimo para a pessoa investir, assim, ela... poxa, eu tenho aqui R$50, dá para começar?
Olha, dá e tem valor mínimo sim, eu não vou mentir não. 1 centavo. Olha. Com 1 centavinho você já consegue investir. Porque alguns bancos virtuais hoje te oferecem alguns investimentos que você consegue investir por meio, já a partir de 1 centavo. Então você não consegue investir com 0, né? Então não tem essa possibilidade. Mas com 1 centavo você já consegue investir em bons produtos do mercado financeiro, principalmente nesses bancos digitais, né, que te oferecem esse tipo de produto. A partir disso, então, o céu é o limite. Tem produtos que são R$2, tem produtos que são 50 centavos, tem produtos que eu já vi até de 25 mil reais. Mas sim, todo investimento ele tem um mínimo para poder comprar, né? Porque você não consegue comprar o seu investimento se você não também tiver o dinheiro sobrando lá, né? Legal. Douglas, por que todo analista de investimento não recomenda a caderneta de poupança, sendo que ela é queridinha da população, né? A gente estava falando aqui agora há pouco sobre ela. Ela é queridinha, mas os analistas não recomendam. Por quê? Explica isso pra gente. Porque tem produtos tão bons quanto a poupança, tão seguros quanto a poupança que rendem mais. Então, por exemplo, você tem lá na poupança, se eu não me engano, em 2011 ou 12 ali naquele período, houve uma regra da mudança da poupança. Como é que era a regra antigamente? Você ganhava 0,5% por mês, né, no mínimo ali 6% ao ano. Então, esse era o mínimo que você tinha na poupança. Com a mudança da regra, a poupança passa a valer 70% do CDI, ou da taxa Selic. Então, a poupança nunca vai passar de 6%, mesmo com a Selic agora em 13,75%. Então, ela nunca vai passar disso. Então, você tem um investimento que é extremamente conservador, que rende muito mal. Ao passo que você tem o Tesouro de Selic, por exemplo, isso não é recomendação, tá? Mas é só um exemplo, que é justamente o quê? Você investe com a mesma segurança da poupança, rendendo 100% do CDI ou até mais. Vamos falar então também sobre custos operacionais. Porque assim, também não é só investir, e como o Douglas disse, é extremamente importante que você busque conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento liberta, gente. Então, busque conhecimento. Então, às vezes a pessoa vai investir e vai falar, nossa, mas estou perdendo dinheiro. Ah, eu quero sacar. Ué, mas botei 50, vou sacar 49? Né? Então, explica um pouquinho para a gente sobre os custos operacionais aí. Ok. Todo investimento, quando você vai para Bolsa de Valores, por exemplo, você tem um custo. Geralmente, quais são os custos? A taxa de corretagem, a taxa de custódia e alguns itens lá que são obrigatórios pela Bolsa de Valores ou pela Receita Federal, como, por exemplo, liquidação, emolumentos e imposto de renda. Então, isso influencia para você poder começar a investir. Então, hoje, grande parte das corretoras zeraram a taxa de custódia. O que é a taxa de custódia? É aquele dinheiro que você paga só para deixar o seu dinheiro na conta corrente lá da corretora. Então, quando você deixa lá, você pagava uma custódia. Hoje, eles zeraram isso. A maioria das corretoras já zeraram, por exemplo, a corretagem. Então, você não paga mais por corretagem na maioria das corretoras. E as liquidações, emolumentos e impostos, você tem, são obrigatórios lá para cada vez que você faz. Além disso, você tem alguns spreads bancários. O que é spread? A diferença entre um preço e outro. Essa diferença é o que eles chamam de spread. Então, esse spread, quando um banco, por exemplo, emite um CDB, o Banco Érico lá, né? Vou usar o Banco Érico agora. Banco Érico emite um CDB para a corretora vender, a corretora precisa pagar uma diferença para o banco. Então, isso se chama de spread. É o mesmo spread, por exemplo, para você conseguir investir nos Estados Unidos, por exemplo, quando você investe internacionalmente. Então, esses custos a gente precisa ficar atento, porque isso reduz a sua capacidade de investimento. Não muito, mas acaba reduzindo. Ah, legal. E dá para fazer simulações? Então, assim, antes de pegar o seu rico dinheirinho e colocar na corretora e fazer o investimento, eu consigo simular antes de tomar essa decisão? Consegue sim. Por exemplo, no site da Bolsa de Valores ou do Tesouro Direto, principalmente no Tesouro Direto, você tem algumas simulações. E são essas simulações que você vai ver quanto você vai ganhar no futuro. Por exemplo, lá, se você investe R$1.000 no Tesouro Selic hoje, dependendo das taxas que você coloca, vai te dar um dinheiro lá na frente. Então, você consegue simular quanto você vai ganhar, isso é ótimo para poder pensar em objetivos, por exemplo. Então, quando você quer saber quanto dinheiro você precisa ter para atingir determinado objetivo, você pode fazer uma simulação. E a simulação é ótima para a renda fixa, né? Porque na renda variável, como a renda variável varia, né? Então, não tem como simular muito, mas na renda fixa é ótimo você simular, principalmente para atingir os seus objetivos lá na frente. Bacana. A gente falou de custos operacionais aí ligados ali a investimentos
de renda variável, né? E a gente tem também tributos e custos para investimentos de renda fixa? Tem sim. O principal deles é o imposto de renda. Dependendo do investimento que você faz, o imposto de renda ele é regressivo, ou seja, você começa pagando uma taxa de 22,5% até no mínimo de 15%. Então, se você deixa o seu dinheiro num CDB ou no Tesouro Selic até 2 anos, você vai pagar 15% no mínimo. A partir disso, é sempre 15%. Alguns investimentos, eles são isentos de impostos, como, por exemplo, algumas debêntures incentivadas e até mesmo alguns LCIs e LCAs que são isentos desse imposto. Justamente por quê? Porque o governo quer que esse investimento fomente alguma área da economia, como a agroindústria, né, o imóvel, por exemplo, a indústria imobiliária. Então, isso você consegue isenção desses impostos. Fora isso, todos eles são taxados. E esse imposto, ele é cobrado em cima da rentabilidade, não é do valor total. Se a pessoa falar, nossa, mas eu vou colocar... Não, é rentabilidade. Rentabilidade. Se você coloca 1.000 e rende 100, você não vai pagar o imposto sobre os 1.100. Você vai pagar o imposto sobre os R$1.000, sobre os R$100. Isso aí. E aí eu estou com R$250 guardado. E qual é a segunda dica de milhões que você daria para quem está com um valor aproximado nessa quantia aí para poder fazer o seu primeiro investimento? Reserva. Primeira coisa que você tem que fazer é a reserva. E não importa o nome que você vai dar. Se vai ser reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva de tranquilidade, reserva de segurança, colchão, enfim, né, cama elástica, tanto faz. O que importa é que você comece a fazer a sua reserva. De pelo menos 6 meses, claro, varia de acordo com a sua condição, né? Eu, por exemplo, como servidor público, eu posso me dar o luxo de ter menos dinheiro reservado, justamente por conta da minha estabilidade. Perfeito. Mas você que tem, né, uma estabilidade menor do que a minha, uma instabilidade, né? Você precisa ter mais dinheiro guardado. Então, junta aí 6 meses do seu gasto, né? Pega lá o seu gasto mensal, multiplica por 6 e começa a juntar esse dinheiro. Depois disso, é que você começa a pensar em outros investimentos mais arriscados. Bacana. E para a gente finalizar aqui nosso quadro de perguntas, tenho certeza que quem está escutando aí não vai falar sobre bitcoins, não vai falar sobre criptomoedas, opções binárias, enfim, porque na verdade isso enche muitos olhos, né? Essa questão da rentabilidade, do ganho. Do ganho alto, do ganho rápido e do ganho fácil. Exato. Esse é bom. Então, assim, fala pra gente, né, o que você acha desse tema? Tá, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, o que a gente faz? Pesquisa o carro. Pesquisa o carro, olha o preço, olha a segurança, olha as condições dele e tudo mais. E uma pergunta que sempre o pessoal do investimento fala é: por que você não faz isso quando vai investir? Ótimo. Por que você não faz isso quando você vai investir? Então, quando você investe, você deveria ter o mesmo cuidado para comprar uma casa, por exemplo. Porque justamente são tipos de investimentos que pode fazer você perder dinheiro se você não souber utilizar eles. Bitcoin, opção binária ou qualquer outra coisa que envolva isso não é recomendado para iniciante. Como o tema hoje é investimento para iniciante, o iniciante foge disso. Porque muitas vezes essas pirâmides estão disfarçadas desse tipo de produto. Ah, compra aqui um Bitcoin, mas aí você vai ver, você precisa trazer mais pessoas e tudo mais, e aí você acaba entendendo que você está numa pirâmide financeira e não no investimento. Há quem ganhe dinheiro com isso, mas não é o recomendado para iniciante. Bacana. Para finalizar, dica de livro, de curso, para quem está ouvindo a gente, vendo a gente? Beleza. 2 livros eu vou indicar. Um primeiro que eu e a Patrícia gostamos demais. Acho que o Érico também. Eu apresentei para ele. Aquele livro lá, o Psicologia Financeira, é um livro excelente para quem está começando, justamente porque ele molda a mentalidade do investidor. Né? Tem até um ponto de discordância lá no livro com a Patrícia, que eu lembro que ela colocou no story dela, que precisa investir com objetivo. Ele fala bem assim, olha, investe sem objetivo. Só guarda. Só guarda, porque uma hora você vai precisar desse dinheiro. O outro livro que eu gosto demais e que mudou muito minha cabeça de investidor é o Investidor de Bom Senso. Né? Ali ele vai falar bem assim, procure uma carteira de investimentos que seja simples para você gerenciar, de baixo custo e que te dê um retorno moderado aí ao longo do tempo. Então esses 2 livros, o Investidor de Bom Senso e a Psicologia Financeira, é o que eu gosto de recomendar para todo mundo. Muito legal. E Douglas, a gente quer agradecer a sua presença, mas antes
Fala pra gente onde que o pessoal que está escutando, nos vendo, te encontra, como é que funciona, onde você está. Beleza, eu tenho lá o Instagram, então, que é odouglas.paiva. Lá eu falo de investimentos para iniciantes, falo de dicas de livro, mostro nos alguns stories lá o que está acontecendo hoje no mercado, né? Como é que as pessoas podem se defender de algumas coisas que acontecem no mercado. E eu tenho um desafio também que é chamado Sem Medo de Investir, que é justamente para a pessoa que está começando agora o seu nível de investimento, né? O seu período de investimento, que a gente sai do zero até o primeiro investimento da pessoa em 9 dias. Então, lá no Instagram, odouglas.paiva, a gente consegue mais esse contato com o pessoal. Isso aí, Bacana, muito grata. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Siga o Perrengue no Instagram, @perrengue.financas, no Spotify da TV Vitória, no YouTube Do Folha. do Folha Vitória e na rádio Pan News Vitória. Isso aí. 90.5 FM, todas as quartas-feiras, às 16h30. A gente espera vocês lá. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu.